Fala galera que estuda inglês, beleza? No meu último vídeo que eu fiz falando somente inglês, algumas pessoas chegaram pra mim e falaram assim: poxa, mesmo um vídeo em inglês que você fala com palavras básicas eu não consegui entender. Muita gente me pergunta como é que faz para conseguir entender vídeos em inglês de nível básico. Mesmo o vídeo sendo nível básico, a pessoa fala que não consegue entender. Então nesse vídeo aqui eu vou dar a dica e falar o que você pode fazer para começar a entender já vídeos em inglês ou pessoas falando inglês no nível mais básico. Então se vocês curtem os vídeos aqui do canal, não se esqueça do seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreva aí e vamos junto nessa jornada porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Então beleza, sem muita enrolação, eu vou falar o que eu fiz para eu começar a entender vídeos em inglês de nível mais básico. Basicamente as pessoas não conseguem entender vídeos em inglês ou alguma conversa em inglês de nível básico por dois fatores. Primeiro, a pessoa não tem vocabulário suficiente para entender o vídeo, então o principal aqui, você precisa ter vocabulário. Se você não tiver vocabulário, obviamente não tem como você entender. Segunda coisa muito importante, não adianta você ter vocabulário, conhecer bastante palavras em inglês, mas não ter o listening necessário para entender elas. Porque uma coisa é você ler uma palavra em inglês num livro ou uma frase escrita e entender, outra coisa é você ouvir alguém falando essa frase em inglês. Porque como você já percebeu, inglês é escrito de uma forma e é pronunciado de outra. Então muitas vezes a gente sabe ler alguma coisa em inglês, mas quando alguém fala aquela mesma frase, a gente não entende. Isso acontece comigo até hoje, então é normal. Então as duas coisas que é principal para você começar a entender inglês de nível mais básico, vocabulário e ter um listening bom. E agora eu vou falar o que você pode fazer para adquirir isso, e foi o que eu fiz também. Como todo mundo já sabe, quando a gente se comunica em qualquer língua, tem certo um tipo de padrão que a gente repete bastante, ou palavras e expressões que são mais utilizadas no dia a dia. Então existe sim uma quantidade de palavras que a gente repete com mais frequência, que é mais utilizada. Então para você começar a entender vídeos em inglês ou alguma conversa em inglês, aprenda as palavras mais utilizadas. E agora eu vou falar o que eu fiz para aprender essas palavras mais utilizadas e você pode fazer também. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte, fui no Google e pesquisei quais são as palavras mais utilizadas em inglês. E aí vinha uma lista, as 100 palavras mais utilizadas ou as 200 palavras mais utilizadas. E aí o que eu fiz? Peguei essas palavras e joguei cada uma delas no dicionário. E o dicionário me dava um exemplo de uso dessa palavra numa frase. O que eu fazia? Pegava essa frase e colocava no meu Anki. Porque não adianta você aprender uma palavra isolada que não é tão eficiente. Quando você aprende ela dentro de um contexto, numa frase, você acaba memorizando ela com mais facilidade e faz mais sentido para você, porque você vai conseguir utilizar essa mesma frase quando você for falar inglês ou você vai lembrar dela. E aí eu pegava essa palavra, jogava no dicionário, pegava uma frase de exemplo, colocava no meu Anki e colocava a tradução dessa frase. E também, muito importante agora, eu gerava um áudio dessa frase, porque como eu já disse, não adianta eu só conseguir ler essa palavra. É importante eu também conseguir entender quando alguém falar ela. E aí o que aconteceu? Quando eu aprendi as palavras mais utilizadas, não só lendo, mas também ouvindo elas, porque eu revisava o Anki várias e várias vezes, durante vários dias seguidos, eu acabava memorizando a pronúncia dela. Acontecia às vezes de eu nem olhar para o Anki, eu só ouvir o som daquela frase, daquela palavra, e já reconhecia. Então isso é muito importante. E aí acabou que depois de um tempo, depois de eu memorizar essas palavras mais utilizadas, eu comecei a reconhecer ela nos vídeos que eu assisti em inglês. O primeiro vídeo que eu ouvi em inglês e entendi bastante coisa foi esse vídeo aqui, foi da Vanessa. Eu achei muito legal quando eu entendi esse vídeo, porque tem muita palavra básica ali que ela acaba utilizando, muita frase comum. Então foi nesse vídeo que eu comecei a ouvir mais inglês. E quando você aprende as palavras mais utilizadas e começa a reconhecer elas nos lugares, você começa a ver em vídeo e entender elas, fica muito legal os seus estudos, porque você passa a entender inglês. E quando você começa a entender frases aqui e ali, é muito legal. Quem já passou por esse processo, que nem eu tô passando também ainda, quando você começa a entender as coisas, fica muito mais da hora os seus estudos, porque você vê resultado. Você fala assim, caraca, mano, tô entendendo uma coisa aqui em inglês que eu não entendia antes. É muito massa isso. Então a minha dica é essa. Aprenda vocabulário e aprenda o som dessas palavras, dessas frases. Aprenda a ouvir elas também, que aí você vai começar a reconhecer e vai ser muito melhor para os seus estudos. Você vai começar a perceber que você está realmente evoluindo no inglês. Então essa é a dica de hoje, que muita gente estava perguntando como é que eu comecei a entender inglês. Foi exatamente dessa forma aí. Leva um tempinho também, você não vai aprender de um dia para o outro. Vai levar alguns meses sim, mas se você fizer isso, você vai sim conseguir entender essas coisas. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, essa dica, não se esqueça do like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.